como fazer isso, né? Então, em 2016, foi feita a revisão da normativa 482, que criou a normativa 687, né? Já tenho ela aberta aqui. 687. E o que acontece? Nela, se trouxe algumas coisas sobre condomínios, né? E sobre múltiplas unidades consumidoras. Para a gente entender bem o que é um, o que é o outro, né? Imagina o seguinte, a gente pode ter um prédio, né, vertical, com vários apartamentos, e ele tem um medidor para a área comum, né? Seria elevadores, iluminação e tudo mais. Isso é caracterizado como um condomínio. Ou a gente pode ter esses condomínios horizontais, né, onde a gente tem vários prédios, ou até mesmo casas, né? E a gente tem também um medidor para a área comum, tem iluminação, tem algumas coisas ali, né? E a gente tem o que é chamado de múltiplas unidades consumidoras, abreviado como EMUC. O que seria isso, né? O EMUC, imagina o seguinte, a gente tem vários prédios, né, dentro do condomínio. Imagina assim, um condomínio fechado, onde você tem bloco A, bloco B, bloco C, né? Tem um medidor para a área comum, mas cada um desses blocos ali também tem um medidor para a área comum daquele bloco, né? Então, assim, a gente tem um para eliminação geral da estacionamento, área e tudo mais, e a gente tem os medidores para cada um desses blocos, né? Esses prédiozinhos, onde tem a iluminação dele, às vezes tem elevador, tem outros gastos ali, né? E isso é caracterizado como múltiplas unidades consumidoras, né? EMUC. Por quê? É um empreendimento só, é um condomínio só que ele tem mais de uma medição, né? Então, foi criado também essa distinção, né, para esses casos. A gente, até depois eu posso mostrar para vocês um exemplo aqui de instalação deles, né? Mas como é que funciona a instalação nessas modalidades, né? Condomínio, ele precisa passar a aprovação da instalação do sistema para uma assembleia, né? Pela legislação de condomínios, a não ser que esteja diferente no contrato social, no estatuto do condomínio, né? Lá onde que tem as regras do condomínio. Normalmente, o condomínio quer fazer instalação de energia solar. Ele vai ter que chamar pelo menos umas 3 empresas para fazer o orçamento, né? Ele vai ter que, numa assembleia geral ali, convocar os condôminos, né, os moradores ali, para apresentar essa proposta para eles. Normalmente se convida uma empresa ou mais empresas para lá expor o seu orçamento ali, ou então o próprio condomínio, né, o zelador ali, o administrador do condomínio, né, o síndico, ele expõe isso dali. Para ser aprovado, tem que ser por 2/3 dos moradores, normalmente. Então, assim, imaginamos que a gente tem ali 100 moradores, né, 100 condôminos. Pelo menos 66, 67 deles ali vão ter que votar, né, vão ter que aceitar essa votação. Porém, é pela 2/3 dos presentes. Então, tem 100 condôminos, foi 10 só no dia da votação e 6, 7 ali votaram a favor. Pode ser aprovado, né? Então, assim, é pela Assembleia, essa pessoa não foi, ela se absteve do voto, né? Então, normalmente, tem que seguir esse processo, né? Quando vocês vão fazer o levantamento, vocês vão conversar provavelmente com o síndico ali, ou com o administrador de condomínios, né? É preciso fazer esse levantamento. Condomínios, prédios, né? Normalmente, a gente tem pouca área de telhado, porque é feita caixa d'água, tem antena, tem mais um monte de coisa assim que eles colocam em cima do telhado, né? Então, não se tem muita área para instalação. O que a gente costuma ver é estacionamento, né? Muitas vezes tem um estacionamento coberto, ou se não tem um estacionamento coberto, mas a gente orçar, né, a estrutura para fazer o estacionamento e cobrir com os painéis. A única dificuldade é, normalmente, esses prédios, o estacionamento é grudado nos prédios, né? Então, você tem muito sombreamento. Então, é uma questão de se analisar, né? Muitas vezes o condomínio tem um consumo alto de energia, porém ele tem dificuldade nessas áreas de instalação, né? Telhado é complicado, né? Como eu falei, normalmente a área é pequena, tem bastante coisa em cima do telhado. E a área de estacionamento normalmente tem bastante sombra. Então, é interessante fazer ou pelo Google Earth, ou fazer uma filmagem de drone ali para identificar essa estrutura ali e fazer um levantamento, né?
para ver se a gente vai ter muito sombreamento ou não. A partir daí a gente monta esse orçamento, passa para o condomínio. É interessante ver com o condomínio quais bancos que ele já tem conta, que eles já trabalham. Por quê? Abrir conta no banco para um condomínio é um processo muito burocrático, tá? Ele tem que pegar, tem que passar para a assembleia, tem que fazer várias documentações ali, porque não tem é uma entidade jurídica diferenciada, né? Então a gente teve alguns casos que a gente foi ver e só esse processo de abrir conta, fazer simulação de financiamento, e tudo mais, ele é muito burocrático, até porque condomínio normalmente ele não tem como dar muita garantia para pegar um financiamento, né? O condomínio não tem bens, né? Ele não pode se colocar, digamos, o prédio ali como garantia. Então, ele depende muito de passar por um conselho ali do banco para fazer essa análise e tudo mais. Então, é um processo um pouquinho complicado. Então, entender quais bancos que o condomínio já trabalha facilita bastante, né? Para a gente poder fazer uma simulação de financiamento ou alguma coisa. Então, feito esse orçamento, né? Passado para o síndico, ele fazer essa apresentação na Assembleia. Se tiver um bom contato com o síndico, conseguir ir lá na Assembleia para explicar o orçamento e tudo mais, facilita bastante, né? Porque a maioria das pessoas que vão lá elas não tem muito conhecimento. A dificuldade é porque muitas vezes foi feito, digamos assim, uma apresentação lá, só que às vezes a pessoa, o dono do apartamento ali, ele comprou o apartamento e alugou. Então, quem paga o condomínio, quem paga a energia é o inquilino dele. Então, o inquilino não vai querer fazer um investimento, né, para um negócio que não é dele. E quem é o dono do imóvel ali, muitas vezes também é resistente, né, em fazer esse investimento, porque, mas vai reduzir o condomínio, mas quem paga o condomínio é o meu inquilino, né? Então, assim, muitas vezes tem essa resistência. Acho que até o Giva uma vez estava numa negociação, né, que eu acompanhei do condomínio, e teve uma resistência dos proprietários dos imóveis aí, porque a maioria era alugada, né, Giva? E ali, mas como é que funciona a energia solar no condomínio em si, para poder explicar para o pessoal? A gente pode fazer a instalação do sistema nessas áreas comuns, né? Tanto telhado, garagem coberta, um espaço que tenha lá no condomínio. Tinha uma exigência antigamente de você colocar um medidor de energia separado, né, para a energia solar. Então, digamos, você tem lá a entrada de energia que tem o medidor da área comum e tem outros medidores dos blocos ou dos apartamentos ali, por exemplo, né, das casas, apartamentos. E o que acontece? Só um pouquinho. E o que acontece? Você pode fazer a instalação do sistema, ligar nesse medidor da área comum, ele vai ser trocado do medidor para o bidirecional, né? Então, assim, você mata o consumo da área comum, né? O pessoal tem ali, e se sobrar energia, você pode enviar essa energia para os apartamentos, mesmo que cada um esteja numa titularidade diferente, tá? A legislação prevê que isso é possível. Então, digamos, você instalou um sistema que vai gerar 1.000 kW, o condomínio, a área comum lá consome 500, esses outros 500 que sobrou, digamos, você tem 10 apartamentos, você pode mandar 50 para cada um, né? Não, tem alguns apartamentos que o proprietário ali ele não quis participar do programa ali, então eu não vou mandar energia para ele. Beleza, você manda essa energia para os outros 4, por exemplo, os outros 9 ali que tiver. Então você consegue fazer esse rateio. Porém, a taxa de condomínio dele, onde que é cobrada a energia do condomínio, vai vir um pouco mais baixa, né? Então ele vai ser beneficiado também, né? E o que acontece? Também tem a possibilidade de você solicitar um segundo medidor, né, somente para fotovoltaica. Então, digamos, você tem área comum, você quer fazer a instalação de um sistema lá, só que você não quer abater o consumo dessa área comum, você quer só mandar energia para os apartamentos, para estou falando apartamento, mas pode ser condomínio de casas, pode ser um condomínio empresarial também, né? Você pode mandar essa energia para eles. Como é que funciona? Não precisa fazer uma grande alteração na entrada de energia, né? Mas é colocado um medidor separado ali desse condomínio. Você faz a instalação do sistema, leva o cabeamento, energia até nesse medidor novo, né? Injeta energia nesse medidor, onde não vai ter nenhum consumo, vai ser só para crédito. Então, gerou 1.000 kW. O condomínio tem um consumo de 500, mas eu não quero bater do condomínio, né? Eu quero dividir esses 1.000 kW em 10 apartamentos. Beleza, vai 100 kW para cada apartamento, né? Eu quero, digamos, eu vou vender entre os donos dos apartamentos ali, e um consome mais energia, outro consome menos. Eu posso vender percentual maior para um, menor para o outro?
Pode. A gente pode mandar, por exemplo, 10% para um, 5% para o outro, 20% para o outro, né? É possível fazer esse ajuste, né? Então, nem sempre você precisa fazer o abatimento do consumo do condomínio em si para poder mandar para os apartamentos, para as unidades dos proprietários depois, tá? Então, tem esse benefício. Normalmente é mais simples, né? Você abater do condomínio e enviar sobra. E muitas vezes, né, por essa falta de espaço no telhado, ou por a gente não ter, digamos, uma área de estacionamento grande para fazer instalação, o condomínio tem um consumo um pouco maior, é difícil você fazer um sistema que sobre energia para mandar para os apartamentos, para as residências ali, né? Então, tem essas dificuldades, mas em muitos casos é possível fazer, né? Inclusive, a gente pode fazer a instalação, digamos, só para atender área comum, e daqui a pouco, se, não, está sobrando energia todo mês, é possível a gente pegar, fazer uma cartinha de compensação para a concessionária, né? E dizer, esse crédito, essa energia gerada ali, você pode despachar para tais unidades, né? Para a gente reduzir esse excedente, né? Para distribuir ele. Depois, não, agora está faltando energia para a área comum, beleza, volta ao normal, né? É possível fazer esses ajustes. Então, principal a questão ali é essa, né? A gente pode ter essas duas opções de abater o consumo geral e mandar sobra, ou não ter sobra, bater só o consumo do condomínio, ou então, a terceira opção, né? A gente não abater nada do condomínio e jogar tudo para as unidades, né? Não precisa ser construído consórcio, nem nada para poder mandar para unidades diferentes, né? E os titulares das faturas podem ser diferentes, tá? Não precisa ter tudo a mesma titularidade que nem na compensação normal, né? A gente vai fazer na casa de um cliente, por exemplo, e que uma da oportunidade tem que estar na mesma titularidade, né? No caso de condomínio não é necessário, tá? Porque o condomínio é o que une eles ali. E no caso do EMUC, que eu falei que são, por exemplo, vários prédios, é possível fazer instalação em um só deles, ou em alguns deles, e enviar essa energia para os medidores desses blocos, e a concessionária ela vai somar aquilo ali no sistema de crédito e depois dividir de volta. Então, digamos lá, eu tenho um condomínio lá que tem 6 blocos, cada um com seu medidor. Eu vou fazer a instalação só em 2 deles, né? Mas eu quero abater essa energia do condomínio dos 6, é possível fazer também, tá? Essa energia injetada, a gente faz uma carta de compensação com a concessionária ali, e ele vai caracterizado como múltiplas unidades consumidoras, e daí a gente pode fazer distribuição de créditos igualmente entre elas, ou conforme for a intenção ali, tá? Aí, a parte de EMUC, a explicação um pouquinho mais simples, né? A instalação que é um pouquinho mais complicadinha, mas em resumo, pessoal, era isso, tá? Eu vou criar aqui um trâmitezinho escrito sobre isso, vou pegar as normas, o que diz cada uma exatamente, eu vou encaminhar para vocês, tá? Mas teve algumas alterações ao longo do caminho, eu quero botar como era e que alteração teve, né, para vocês poderem explicar para o pessoal também. Mas hoje está bem mais simples, tá? Antigamente até a gente foi fazer algumas instalações onde que, por exemplo, era um prédiozinho e ali tinha 3, 4 medidores. Não tinha até um medidor de área comum, por exemplo, né? Ou às vezes até tinha. E a gente ia fazer o orçamento para fazer a instalação e a concessionária, principalmente aqui em Santa Catarina, a Celesc, né, tinha essa exigência, onde que ela queria que fosse alterada a entrada de energia e colocasse um medidor novo, exclusivo para o fotovoltaico, né? Então, isso não está sendo mais exigido, né? Você pode colocar no medidor da área comum essa geração, sem ter que botar um medidor adicional, né? Mas, se você quiser botar um medidor adicional para fazer essa separação, não abater o consumo comum, por exemplo, é possível também, tá? Inclusive, quando você tinha ali, por exemplo, um galpão que tem 3 baias, ou um prédiozinho que tem 3, 4 unidades, 3 lojas e tudo mais, que uma delas queria instalar a energia solar e as outras também, a concessionária não deixava, porque digamos, está usando o telhado que é teoricamente coletivo, né? Para você botar várias unidades separadas, as concessionárias não estavam deixando. Agora isso está sendo aprovado, tá? Então, se você tem, por exemplo, um galpão grande com 3 baias, cada um quiser botar o seu sistema, ele pode fazer, ele só tem que estar bem divididinho, né? Não pode ser um sistema só lá, tem que estar dividido no telhado e a instalação elétrica também, né? Mas é possível fazer. E não precisa mais ser caracterizado como se fosse um condomínio, tá? E, pessoal, foi bem rapidinho, né? Mas eu vou abrir aqui, vocês se tiverem dúvidas ali, quiserem aproveitar aqui, a gente pode conversar um pouquinho. Giva? Bom dia, amigos. A Milena está inteirada de tudo, de todas essas temáticas, de toda essa documentação e Esperamos que sim. Se ela não tiver, ela conversa comigo aqui também.
Não, porque a gente, nosso pronto-socorro é a Milena, né? Beleza, então tá tudo em casa, tá tudo ótimo. Ronaldo, ontem de aniversário, Ronaldo de Lima Corbe, parabéns, feliz aniversário, né? Bastante saúde aí, bastante alegria, muito dinheiro no bolso, né, meu querido? E vamos continuar brigando aí, tu aí, que eu gosto de brigar contigo. Priscila? Deixa eu te perguntar uma coisa, Cris, não sei se você estaria por dentro ou não, mas no caso do condomínio, por exemplo, fazer a instalação no telhado, na área de estacionamento, né? Hoje eu digo pelo meu próprio condomínio, o pessoal está com a ideia de colocar carregadores para carro elétrico já. Então, pela tua experiência, como é que funcionaria essa colocação desses carregadores para a energia solar poder gerar energia suficiente para esses carregadores nas garagens que vão ser cobertas pelas placas? Uhum. Assim, o carregador, ele vai funcionar como um equipamento normal, né? Ele vai ter consumo de energia da rede. Se essa energia está vindo direto dos painéis ou está vindo da concessionária, não tem como saber, né? Porque a energia vai estar disponível ali, ele puxa de onde vem. A gente vê bastante em shopping agora, o pessoal começando a colocar isso também, né? Nas áreas de estacionamento. Eu acho interessante. Inclusive, se vocês tiverem clientes, né, que vocês estão orçando do sistema e quiserem também botar já o carregador elétrico, a gente já tem isso, tá? É um pouquinho caro, depois eu passo o preço para vocês ali. Mas o que acontece? Num condomínio, eu acredito, para botar esses carregadores, eles têm que colocar um medidor interno de energia e fazer algum registro de quem está carregando, né? Porque um tempo atrás teve uma situação ali, foi num condomínio em São Paulo, acho que era, onde que um dos condôminos, né, comprou um carro elétrico e daí ele deixava o carro na lateral ali do estacionamento e lá não tinha carregador para carro elétrico, tinha só aquele tomadinha 20 ampere normal, né? Então ele botava um adaptadorzinho e deixava a noite inteira carregando aquela tomada. E daí foi notificado pelo condomínio porque ele estava gastando energia, né, do condomínio onde que todo mundo estava pagando, né? Então os outros moradores ali acharam injusto, né? Digamos, ele estava usufruindo de um negócio que eles não podiam, né? Então eu acredito que se for colocar um carregador elétrico ali, o ideal seria colocar algum medidor interno para registrar essa energia que está indo para o carregador ali, né? A dificuldade, assim, é estabelecer a quem usou, quando usou, eu acho que é um pouquinho complicado isso, né? A gente pode até estudar alguma situação, mas eu acho assim, que ninguém se atentou muito a isso ainda, tá? Botar, digamos, numa área comum ali, né? A quem que vai utilizar aquele carregador em que horário, né? Então, acho que o controle é um pouquinho difícil. Talvez você botar um medidor ali, que ele registra, por exemplo, a gente tem os medidores que eles são conectados via Wi-Fi, onde a gente consegue ver que horário que ele consumiu, quanto consumiu naquele horário, né? E daí você tem um registro por câmera ou conforme que quem estaciona lá, quem carregou naquele horário, você tem essa cobrança da energia. Mas o negócio é um pouquinho burocrático de se fazer, né? Mas é possível fazer a instalação sim, tá? Não, entendi. Giva? Só quando tu fala de preço, que é um pouquinho caro, é porque tu estás falando de um carregador de bateria de carro que é um pouco melhor também, né? Tem uns fajutinho que é bem baratinho, né, Christian? É que assim, ó, o carregador de carro elétrico é similar ao inversor solar. Você tem potências diferentes. Você pode ter um carregador mais simples ou você pode ter um super potente, né? Isso vai influenciar no quê? Na velocidade que ele consegue carregar a bateria. Então, alguns vão ter uma corrente mais baixa, né? Outros vão ter uma corrente mais alta. Isso influencia bastante a potência desse sistema, né? Então, se você botar digamos, vou botar na minha casa, eu vou deixar de noite carregando até de manhã. Você pode botar um carregador mais simples, né? Que você vai ligar ali, ele vai demorar mais tempo para carregar o sistema. Só que, por exemplo, eu tenho um cliente que é um posto de combustível e ele quer botar um ponto de recarga lá. Tem que ser um carregador mais potente para dar uma carga rápida, né, nessa bateria, para o cara não ficar 4 horas lá estacionado carregando, né? Então, vou pegar aqui depois o preço de um desses carregadores para passar para vocês, tá? Hoje, a gente tem aqui um modelo da Renovige, eu não tenho potências diferentes, pelo que eu vi, eles lançaram só uma potência por enquanto. Eu vou pegar mais informações ali e compartilho com vocês depois, tá? Everton, queria fazer uma pergunta? Sim, Cris, Manaus ali, eles falam bastante lá, tem muito condomínio de residência. Seria o mesmo processo, no caso? O mesmo processo.
No condomínio de residência, se as residências quiserem instalar o fotovoltaico no telhado e abater do seu consumo, eles podem também, né? Como uma residência normal. Porém, se o condomínio quiser fazer a instalação para abater da área comum e em algum momento tiver uma eventual sobra, enviar para essas residências, ele também pode. Como também, como eu expliquei ali, pode fazer um sistema, digamos, fazer um sistema em solo ou em telhado lá. Eu boto um medidor separado, eu jogo ali e divido só sobre os moradores, não abato a área comum, por exemplo. Há pouco eu tenho 10 moradores lá, 6 deles querem fazer sistema fotovoltaico. Em vez de cada um deles fazer um seu telhado, eles vão fazer na área comum, botam um medidor que vai injetar e dividir entre eles. Também é possível. Um solo, um exemplo. A gente tem algumas oportunidades ali, né? Algumas variedades. Seria bem mais fácil do que fazer em prédios, então. Isso. Inclusive, a gente já orçou para alguns condomínios, né? Que quando estão construindo o condomínio, a construtora está construindo o condomínio, ela já quer botar uma área, botar uma energia solar, né? Na área comum ali, como um diferencial, né? Para ter uma sustentabilidade, para fazer um diferencial na hora de venda, que você comprando uma casa, um terreno, um apartamento lá, você vai ter um gasto de energia menor, né? Então, assim, o valor do condomínio menor, ou às vezes até vai sobrar um pouquinho de energia para a tua unidade, né? Inclusive, isso aqui daí varia de cidade para cidade, tá, pessoal? Mas teve um condomínio aqui na cidade de Rio do Sul que, na época que foi feito o projeto, eles tinham que deixar um espaço, né, lá do terreno para APP, né, área de preservação permanente, né, a área verde, o pessoal fala, onde que tem que deixar árvores e área nativa, né? E na época, eles conseguiram a aprovação da prefeitura, né, para utilizar uma parte dessa área de preservação ali para instalar os painéis solares, né? Porque o painel solar é um negócio sustentável, né? Desculpa. Então eles conseguiram essa aprovação. Só que você tem que pedir a aprovação na prefeitura na hora de fazer esse empreendimento, e tem cidades que podem aprovar, tem cidades que podem não aprovar, tá? Mas é uma possibilidade também. Peterson. Isso. O cara que é dono de uma cobertura ainda não pode, né, utilizar o parte do telhado para ele e botar no próprio medidor dele, né? Tem que jogar para o condomínio, né? Ele pode sim, a gente já tem algumas instalações que são assim, tá, Peterson? Só que ele tem que pedir autorização para o condomínio para poder fazer isso. Tá. A gente tem alguns que a gente fez isso, né? Instalou no telhado, o cara está na cobertura ali, só que ele pediu autorização para o condomínio, ninguém foi contra, né? Ele instalou lá o sistema e faz sua compensação normal, tá? Eu tô com um caso aqui em Blumenau que o cara tava e faz o que, umas 3 semanas ele me ligou e eu disse que só dava colocando pro medidor do condomínio, né? Mas eu vou conversar com ele novamente, então. Tu tens uma legislação, alguma coisa que tu possa me passar para mim poder ter mais embasamento e conversar com ele? Sim, eu vou te passar ali, sim, sobre isso, tá? É que algumas coisas são normativas da concessionária e muita coisa... o Peterson, ele vai ser um bom exemplo, né? Uma vez a gente estava fazendo o orçamento para fazer a instalação de um cliente, né? Que a gente falou que a concessionária, ela estava exigindo que ia ter que botar um medidor separado ali para o condomínio, né? E um concorrente falou que não precisava. Aí, aquilo ali é o que acontece, pessoal. A concessionária tem regionais, né? Às vezes a regional interpreta a norma de um jeito, às vezes a outra interpreta de outro. Ou às vezes tem lá na norma que precisa ter um negócio, mas às vezes o cara que vai fazer a vistoria fecha o olho, né? Então, a gente sempre tenta passar o que está na norma, né, para não ter como depois. Se a concessionária não exigir aquilo ali, menos mal, né? Mas é pior você vender dizendo que não vai precisar e depois precisar, né? Mas o prédio ainda estava em construção, eles não tinham um medidor para cada... Deixaram os donos entrarem em alguns apartamentos que ficaram prontos, mas o condomínio em si não estava pronto, então não tinha nem os medidores, os finais que vão ficar, né? Eram medidores ainda da obra, né? Aí deu um rolo grande, o cara ficou quase 1 ano e pouco com o sistema instalado sem poder usufruir. Não, é complicadinho, pessoal. Às vezes a gente pega esse normativo ali. Essa nova legislação que a gente teve, que era a PL 5229, que virou a Lei 14.300, ela beneficia bastante nesses parâmetros, tá? Porque ela cria padrão. Então, por exemplo, cada concessionária, na hora de você fazer o pedido de ligação, seja para microgeração, para mini geração, exigia documentos diferentes, tinha um processo diferente, você tinha que se atentar a cada uma delas. A partir agora do dia 6/6, né, daqui uns 32, 33 dias ali, todas as concessionárias do Brasil têm que seguir um formulário padrão. Então, vai facilitar bastante.
Inclusive, assim, era muito comum a gente mandar documento porque eles pedir mais documento ou reprovar porque faltou alguma coisa ali e a gente precisaria de uma informação da concessionária, ela demorar a passar. Com essa nova legislação, agora eles são obrigados a seguir aquele padrão, né? Tem um formulário ali, a gente respondeu ele, eles não podem solicitar nenhum documento depois disso. Então, esses casos que a gente está comentando aqui de, precisa, não precisa, está sendo padronizado também. Eu acho que essa legislação trouxe a questão da cobrança do uso da rede, né, que vai entrar no que vem, mas ela trouxe várias coisas que beneficiaram a gente também, tá? Dá mais segurança jurídica no Brasil. Mais alguém quer comentar ou perguntar alguma coisa? Seu Sadia, ele tá com a mão levantada, Cris. Para mim não está aparecendo aqui. Pode falar, seu Sadia. Tá mudo o microfone ainda. Oi, Opa, bom dia. estão ouvindo? Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Eu cheguei um pouco atrasado, me desculpem aí. Eu queria verificar com o Christian se tem condições depois de a gente dar uma recapitulada sobre isso, sei onde que eu posso pegar essa matéria e tal, que é uma matéria interessante, que nem vocês comentaram, e o Everton também que me acompanha. É muita solicitação de condomínios, a gente está entrando em contato com esse pessoal, né? E essa semana nós somente tivemos duas ligações aí de construtora, né, que eles querem, que eles estão colocando na área deles de lazer, assim, de vivência, uma parte de energia solar, então eu precisava, assim, me certificar de algumas coisas para poder repassar as informações. Sim, assim, esse treinamento está sendo gravado, né? Depois a gente vai disponibilizar o vídeo dele. E eu vou também pegar aqui eu vou montar um resumo, né, da legislação com alguns pontos, né? Para anexar junto aqui com essa gravação, para vocês poderem fazer uma consulta depois, tá? E essa parte de construtoras é bem interessante, porque durante a construção, né, a construtora pode já fazer o sistema de energia solar, se já tiver a área pronta lá, né? Porque eles podem aproveitar essa energia gerada para abater a fatura de energia da construtora, né, digamos, da obra, enquanto está em fase de construção, e depois a gente faz a troca de titularidade para ficar para o condomínio, né? Então, ela não precisa esperar a obra estar pronta para construir o sistema, né? Antes da estar pronta, se ela já tiver, digamos, o telhado ou a área onde vai ser instalada, ela já pode ir usufruindo dessa energia gerada, né? Eu tenho uma construtora aqui que eles tentaram esse processo um tempo atrás e agora eles estão retomando. Nós estamos retomando era com uma outra empresa, né? E hoje a gente está retomando assim a esse diálogo em cima deles, como que eles têm várias obras em vários locais e deles produzir, digamos, construir um centro, uma usina para eles fornecerem para as obras deles. Qual é que seria o procedimento nesse caso, hein? Isso. Assim, aí é caracterizado como autoconsumo remoto, né? Você pega um terreno, um local ali, você faz uma instalação ali e você envia essa energia para outras unidades. Aí ela só tem que essas outras unidades tem que estar a fatura no mesmo titular. Então, por exemplo, o nome da construtora tem que estar no nome da construtora, todas elas, que você pode mandar energia para onde quiser. Aí, digamos, você está construindo um prédio, está mandando energia para ele. Acabou esse prédio, mas vai começar o outro, você pode parar de mandar energia para esse e passar os créditos para o outro, né? Você consegue ter essa portabilidade, né? No caso, sim, seria essa a ideia. Mas imagina o seguinte, que não sei se aí na região de vocês é o mesmo procedimento daqui, mas acredito que seja. Digamos assim, cada obra, 2 obras, assim, eles têm um CNPJ diferenciado. Sim. Né? Eles mudam. Mas, no caso, eles poderiam instalar energia provisória enquanto eles estão fazendo a construção com esse mesmo CNPJ, ou, digamos assim, o mesmo registro, né? Até concluírem a obra, né? Isso, assim, normalmente quando vai fazer uma obra, você tem um CNPJ daquela obra, né? Que é como se fosse um centro de custo, né? Aí a gente pode fazer o quê? A instalação lá na obra, você faz o projeto, né, na concessionária, nesse CNPJ ali da obra, e quando finalizar a obra, você vai ter um novo CNPJ que vai ser o titular, né? Normalmente é o CNPJ do condomínio, por exemplo, que ele vai ser o titular novo ali, a gente faz só mudança de titular na concessionária, não precisa reprovar o projeto do zero, tá? É bem mais simples depois.
A gente está fazendo aqui no CNPJ, Christian, no CPF, desculpa, no CPF do proprietário. É o da Corato ali, incorporador ali. Daí fica bem mais fácil. Ele tem várias obras, as obras vão mudando e Sim. bota tudo no CPF. Por exemplo, se você vai ter, digamos, uma usina num local e enviar energia para várias delas, sim. Mas eu acho que a pergunta do seu Sadia foi se você fizer na obra, né? Então, se você fizer, eu estou construindo um prédio, tem um espacinho lá, botar um painel solar, você faz a aprovação no CNPJ da obra, e quando a obra está pronta, você troca o CNPJ e passa o sistema para o novo CNPJ ali, e ele continua com os benefícios ali, né? Pode ser transferido, no caso, né, Cristian, digamos, depois, né? Isso. São as duas situações, mas tá certo. Eu vou te ligar para a gente ter mais. Eles vão me chamar a próxima semana para uma entrevista, uma reunião. Eu vou ligar anteriormente para a gente se certificar melhor, né, sobre o que eu posso conversar com eles. Inclusive, pessoal, antecipando a pergunta aí, se alguém fosse fazer, mas se a gente, digamos, passou a virada do ano ali, entrou a legislação, está começando novas unidades a pagar o uso da rede, né? Eu tenho um sistema que eu provei antes que eu tenho esse benefício e eu vou trocar a titularidade dele. Você não perde o benefício, tá? Então, se você tem uma usina num titular, e você quer mudar o titular, digamos, construir um galpão, construir um condomínio ali numa obra, e vai mudar o titular, eu vendi o galpão, por exemplo, vou trocar o dono, você não perde o benefício, tá? Ela mantém o benefício da ligação, tá? Você tá... Pergunta. Posso falar? Se você está tirado a dúvida ali? Pode ir. Eu queria só verificar nesse caso que você está dizendo, o cara vendeu as instalações, você mudou para outro local. Ele pode transferir para a pessoa que vai adquirir as instalações ou ele pode pegar essas instalações, fazer a mudança da instalação e ir para em outro local? Você pode fazer as duas coisas, né? Exatamente, pode fazer as duas coisas. Ele pode transferir, digamos, a titularidade daquela usina para o novo proprietário, né? E não perde o direito adquirido ali. Como também, se ele quiser, ele pode desmontar o equipamento e levar para outro local. Só que daí vai ser uma nova ligação, ele vai entrar na legislação nova ali, tá? Entendi. Ok. Só para finalizar, depois eu libero o microfone. Eu tenho hoje a entrega de uma proposta de Mercado Livre, que é da Mitsuba. E eu preciso, depois dessa reunião, esclarecer alguns pontos, assim, para mim ser mais objetivo lá na hora da apresentação. Sim. Eu ligo para a Milena, Cristian? Pode, ou Milena, ou Everton, ou até comigo aqui, dependendo do horário. Mas na semana que vem a gente vai ter um treinamento só sobre Mercado Livre também, tá? Entendi. Beleza, então. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Então tá. Priscila, é contigo agora? Isso. Só uma pergunta. Em questão de estacionamento ali, voltando à questão da instalação em estacionamento, né, Cris? O que vocês mais indicam? Seria fazer a cobertura das placas, a cobertura de estacionamento já com as placas, ou o ideal seria ter uma cobertura com o telhado e as placas colocadas em cima? Porque pensando já em questão de pós-venda, por ser algo que não é rotativo, que nem o mercado, que é a vaga de garagem do apartamento, né? O que vocês mais indicariam? Olha, eu pessoalmente, eu sempre indico você fazer a cobertura com telha, né, telha metálica ali, e a gente colocar os painéis em cima. Por quê? Se a gente vai fazer a colocação do painel diretamente em cima da estrutura, a estrutura tem que ser adaptada para isso, porque o painel tem alguns pontos de fixação, então a empresa que vai fazer essa estrutura tem que botar o perfil exatamente naquele ponto que a gente tem que fazer, então a gente tem que montar um desenho e mandar para eles ali em cima disso. Então, às vezes, isso já altera bastante a estrutura, né? Você vai ter que botar mais perfis metálicos ali, porque às vezes com um pouco menos de perfil você já atenderia o peso. Só que para dar a fixação exata dos painéis tem que botar mais perfis ali e acaba encarecendo um pouquinho, né? E o que acontece? Os painéis, pessoal, ele tem as medidas dele certinho ali, só que se a gente botar 10 painéis um do lado do outro, dificilmente os 10 têm o mesmo tamanho exato. Temos um tem 2 metros, o outro vai ter 2 metros e 2 milímetros, o outro vai ter 1,998. Então, ele sempre dá algumas divergênciazinhas ali, né? Na hora de fazer a instalação, a gente deixa um espacinho ali de 1 a 2 centímetros entre os painéis e é colocado o PU, né? É tipo um silicone ali, que ele tem uma vida útil de mais ou menos uns 5 anos, né? Só que o que acontece? A estrutura do painel é alumínio. Então, ela pega sol, chuva, durante o dia ela esquenta. Então, normalmente, quando ela esquenta, ela dilata, né, tem dilatação térmica.
quando esfria, ela contrai. Então, ela vai tendo esse movimento, né? Esse PU, ele é elástico, então ele acompanha isso. Só que ele vai desgastando com o tempo, às vezes vai aparecer um pontinho de goteira aqui, uma outra coisinha ali, né? Então, a gente, quando alguns clientes vêm falar que a gente quer cobrir o galpão, né? Com telha, com painel sem usar telha, né? Fazer o painel só com cobertura, a gente não recomenda. Porque pode vir a dar alguns pontos de goteira por causa dessa questão da dilatação térmica, né? No estacionamento é mais tranquilo, daria para fazer, só que uma hora ou outra vai dar uma goteirinha aqui, uma goteirinha ali, né? Então, o condomínio ali, para ficar cuidando disso, é um pouquinho mais complicado, né? E se você tem a telha em cima, ele passa menos calor também para o veículo ali no verão, e você evita esse problema de goteiras, a instalação é mais simples, a gente pode usar o mini trilho, né, em cima da estrutura metálica, ele é mais rápido de instalar. Então, assim, eu recomendo, né, colocar a telha e os painéis por cima, tá? É possível fazer, a maioria do pessoal quer fazer direto o painel, não tem problema nenhum, né? Mas numa recomendação que eu daria para colocar a telha metálica, né, e botar o painel por cima da telha. Beleza. É mais fácil que você pode passar também a empresa que vai fazer a estrutura ali, né? Se não tem ainda, você passa só mais ou menos a medida do painel e o peso dele, ele faz a estrutura como eles quiserem, não precisa ser exatamente do jeito que a gente precisa, né? Então facilita também na hora de fazer essa estrutura ali. Entendi, até pensando já em questão de pós-venda também, né? Exatamente. E às vezes, assim, o painel não fecha a quantidade de painel certinho que você precisaria para todas as vagas, né? Tem que botar, às vezes, alguns painéis a mais, outros a menos para fechar a vaga ali, né? Enquanto que é metálico você consegue botar conforme melhor ali, né? Tá. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Alguma consideração? Três, dois, um, bater. Então, pessoal, obrigado. Tá? Se ficou dúvidas ainda, vocês podem mandar ali para mim ou diretamente para o Everton, e daí depois